Bom, pessoal, hoje o nosso encontro será diferente. A partir de hoje, nós faremos algumas oficinas para que possamos construir um texto dissertativo, argumentativo, mas não é qualquer texto. Não é a simples dissertação feita no Enem, não com aquelas características somente. É sim um artigo de opinião. Então, eu preciso que vocês observem cada etapa de tudo que eu for mostrando, porque vocês, juntamente comigo, farão as oficinas, produzirão textos para que nós cheguemos ao texto final. Bom, nós vamos ver esse texto, que foi o texto vencedor da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019. Nós vamos ler esse texto e depois vamos descobrir quais foram as estratégias utilizadas pela Rayana do Nascimento Cruz quando criou o seguinte texto, Retrocesso Cultural. Tudo começa com um passinho. Então vamos observar o texto. Um Estado que se orgulha por de suas veias correr um sangue cultural extremamente rico, que eclode nas rodas do coco, na xilogravura de J. Borges, na arte armorial do mestre Suassuna, no fervor do frevo e na apoteose do maracatu, atualmente tem sido invadido por uma nova febre popular, o passinho, que tomou conta do cenário artístico pernambucano, nos fazendo refletir. É um retrocesso cultural? Na ilha de Itamaracá, as batalhas do passinho, que reúnem grupos para as disputas de coreografias. Esse movimento virou um símbolo de resistência da periferia e um grito de identidade na vida dos jovens que fazem parte dessa cultura de massa. Pois, para muitos, torna-se um muro de contenção para a vício e as drogas, já que muitas vezes os integrantes dos grupos ficam horas ensaiando, criando coreografias e assim ficam longe do contato com a hostilidade e a perversidade que existe, infelizmente, nas comunidades da ilha. Para Ricardo Silva, integrante de um dos grupos de passinho da ilha, o importante mesmo é ser reconhecido, pois junto com o brega funk, esse novo ritmo tem tirado muita gente do tráfico. O jovem ainda acrescenta que poderia ser mais um na penitenciária Barreto Campelo, mas preferiu o lado da arte e se deu uma nova chance. Sem dúvida, um movimento artístico como esse muda a vida de um ser humano, pois, independente de gênero, classe social, etnia ou orientação sexual, a arte sempre transforma. Assim, como arte vinda dos menos favorecidos, o passinho também é uma mobilização social. É preciso que o preconceito da cultura, o rap, o grafite e outras culturas que fazem parte das comunidades. Por outro lado, muitas letras de música não são nenhuma composição da Bia Ferreira ou do Caetano, enraizada na sociedade. E é claro que são sexistas, pois abordam os interesses masculinos com base nos seus desejos carnais, tratando uma mulher como objeto, como no trecho Arrastei ela para o meu carro, dei um trato e um amasso, dos cantores Shevchenko e É Louco. Essa cultura de tratar a mulher como propriedade masculina enfraquece o movimento feminista que em Itamaracá ainda é muito pequeno devido a pensamentos patriarcais e machistas. Felizmente, já há grupos que relutam para que suas músicas fujam das características negativas, mas continuam sendo vítimas de críticas, talvez por pertencerem a um movimento de periferia ou pela frequente presença de crianças nas disputas que, para muitos ilhéus, demonstra substituição da antiga dana das cadeiras infantil pela novidade do brega funk e a igualdade da ciranda pela rivalidade das batalhas. É mesmo um retrocesso?
A ilha de Itamaracá é a terra da ciranda e durante anos vem sofrendo uma desvalorização cultural. E o passinho, de certo modo, chega a ameaçar a cultura itamaraquense, pois grande parte da população jovem não dá mais voz a espaço às belas tradições da ilha que estão a cada dia sendo esquecidas. Como exemplo, temos a sambada de coco que ocorria na praia da colônia de pescadores e acabou sendo interrompida por falta de verba. Como símbolo de resistência, o grupo Nossa Cultura Tem Som foi criado para homenagear as mestras Lia da Ciranda, Angia e Totinha do Coco e também resgatar esse valor cultural que ao longo dos anos vem perdendo espaço para os produtos da globalização. É perceptível que as ideias fixas só crescem quando se fala em ruptura de tradição, mas quando são cheias de histórias, é difícil ficar ao lado de uma cultura que tem pontos negativos, ofensivos para quem está fora do movimento e muitas vezes age por discriminação. Acredito que o passinho não seja um retrocesso propriamente dito, pois é fato que está ajudando a vida dos jovens nas comunidades de Itamaracá. Mas para ser reconhecido como mobilização, precisa de uma reforma sem deixar vestígios de preconceito, machismo e conteúdos eróticos que infelizmente são fortemente consumidos pela indústria. Bom, gente, então esse é um artigo de opinião e eu gostaria que vocês me respondessem que características foram utilizadas por essa moça, que estratégias foram criadas. Ela tomou mão ao escrever esse texto e tornaram esse texto um texto vencedor. Nota-se que é um texto muito crítico, nota-se que essa moça que construiu o texto, ela tem um repertório cultural muito forte, muito rico. A gente percebe que ela faz uso desse repertório rico. Bom, então nós vamos refletir sobre o papel que o bom uso da palavra, o debate e a argumentação podem desempenhar na resolução de conflitos e na tomada de decisões coletivas. Porque, vejam só, é essa a função do artigo de opinião. Então, vocês vão ler uma notícia sobre o movimento de derrubada de estátuas de figuras históricas controversas após a morte de George Floyd, que era um homem negro assassinado por policiais norte-americanos em 25 de maio de 2020. Então, olha, nós não vamos ler esta notícia. Estátua de ativista negra substitui a de traficante de escravos no Reino Unido. E vamos investigar o quanto elas e eles já sabem, vocês, sobre esse tema, tá bom? Então eu vou fazer essas perguntas aqui a vocês. E vocês vão responder, eu vou disponibilizar um formulário e vocês vão responder. A quem vocês atribuem a substituição? Né? Quem foi que substituiu essa estátua? Pela manchete, nós conseguimos saber se ela foi substituída a mando do governo? Vocês vão anotar as respostas e depois nós vamos fazer um debate, tá bom? Bom, nós vamos ver aí a notícia.